Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está aí começando mais um dia. Que Deus ele te dê um dia muito abençoado aí pela frente. Hoje a gente para meditar mais uma vez na palavra do Senhor, que Ele possa ministrar o teu coração e que Ele abençoe também ricamente a tua vida, a tua casa, toda a tua família, que Ele possa derramar sobre você uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. A gente fala sempre sobre a vida. Então, já parou para pensar quantas foram as vezes que a gente acabou julgando os outros, baseado nas nossas próprias percepções que são limitadas? Quantas vezes a gente acabou rotulando alguém como indigno, sem ao menos conhecer o coração dessa pessoa? Hoje a gente fala sobre algo que toca profundamente a cada um de nós, que é a necessidade da gente superar os nossos preconceitos e ver as pessoas como Deus as vê. E é interessante, meu irmão, perceber que até mesmo os grandes homens de Deus na Bíblia, eles lutaram também com preconceitos. Se a gente olhar para a vida do apóstolo Pedro, por exemplo, Pedro era um judeu devoto e ele teve que confrontar ali as suas crenças mais profundas, né, quando Deus mostrou a ele, através de uma visão, que o desafiava em relação a tudo aquilo que ele considerava certo. No livro de Atos, lá no capítulo 10, a gente encontra ali a história fascinante, né, de Pedro e Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um gentio, e aos olhos de muitos judeus, incluindo Pedro, ele seria considerado um impuro. Mas olha só o que a Bíblia nos diz sobre Cornélio lá no livro de Atos, no versículo 2 do capítulo 10. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus ele estava ali preparando Cornélio para poder receber a plenitude da mensagem da salvação, meu irmão. E as suas orações e as esmolas que ele dava ali ao povo, elas foram vistas por Deus e ele se agradava disso. Mas era necessário que ele ouvisse o Evangelho e cresce em Jesus para que ele fosse plenamente aceito por Deus. Mas para que Pedro entendesse isso, Deus ele teve que usar uma visão de um lençol, né, cheio de animais ali considerados impuros. Você deve se lembrar dessa história. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. 3 vezes, presta atenção nisso, 3 vezes, Deus ele disse a Pedro, não chame de impuro o quê? Aquilo que Deus purificou. Está lá no versículo 15. É como se Deus ele estivesse ali dizendo para ele algo do tipo, Pedro, supere os seus preconceitos. Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Enquanto ali aquela visão de Pedro abordava, né, a questão dos gentios serem aceitos por Deus, sem a necessidade de se conformar às leis cerimoniais judaicas, ela também nos ensina algo profundo sobre como Deus ele derruba barreiras que nós, muitas das vezes, a nossa limitação, meu irmão, muitas das vezes a gente acaba levantando. Isso nos chama a refletir sobre como a gente trata aqueles que são diferentes da gente. Lembrando que a salvação, ela é um ato soberano de Deus, né, estendido a todos aqueles que o próprio Deus chama, isso independente das nossas percepções humanas. Sendo assim, meu irmão, além de compreender a grandeza do plano redentor de Deus, a gente deve também refletir sobre os nossos preconceitos pessoais, assim como Pedro ele precisou ali superar os seus. Agora, vamos ser honestos, quantas foram as vezes que a gente fez o mesmo, hein? Quantas foram as vezes que a gente olhou para alguém e a gente pensou, essa pessoa, ela não tem jeito. Preconceitos são como óculos embaçados, sabe? Que a gente usa sem perceber e a gente acaba distorcendo a forma como a gente vê as pessoas. Porque muitas vezes a gente acaba julgando rapidamente as pessoas com base em preconceitos inconscientes, né, adotados ali por padrões que a sociedade ela acaba nos impondo. Mas Deus ele nos chama a ver além desses rótulos. A gente precisa lembrar de nunca esquecer que Deus o que ele vê é o coração e não apenas a aparência externa. Se a gente parar para refletir bem, os nossos julgamentos muitas vezes são moldados por coisas culturais, como o estilo de roupa, o tipo de cabelo, o estilo musical. Assim como os legalistas nos dias de Jesus,
que se preocupavam mais em forçar, né, os outros a se conformarem às suas próprias regras do que promover uma transformação genuína na vida das pessoas. E a gente pode cair nessa mesma armadilha, meu irmão, de julgar os outros segundo os nossos padrões humanos, em vez da gente desejar que os outros se tornem mais semelhantes a Cristo. Porque frequentemente a gente acaba limitando e rotulando aqueles que a gente não se identifica com eles. Mas quem somos nós para poder julgar aqueles que o próprio Deus, na sua soberania, está atraindo para ele? Assim como Cornélio, que foi ali preparado para receber o Evangelho, a gente deve lembrar que a aceitação plena diante de Deus, ela vem por meio da fé em Jesus. Então a verdade é que não sou eu e nem é você que vai dizer quem Deus ele aceitará na sua presença, meu irmão. A gente não pode esquecer disso. Deus é quem decide e sabe por quê? Porque Deus ele é suficientemente santo para poder santificar quem se aproxima dele. E a Bíblia nos ensina que todos nós, sem exceção, nós necessitamos da graça de Deus. E a gente não pode esquecer que Deus, na sua soberania, Ele escolhe e chama as pessoas para si conforme o seu plano eterno de salvação. E isso nos faz lembrar que a salvação, ela não é baseada em méritos humanos, nas nossas obras, mas na graça de Deus. Então o que a gente deve fazer, hein? Em primeiro lugar, a gente deve reconhecer os nossos próprios preconceitos, admitir que muitas vezes a gente acaba julgando as pessoas de forma errada. Em segundo lugar, pedir a Deus que nos ajude a ver as pessoas como Ele as vê e lembrar sempre que assim como Deus enviou ali Pedro para poder apresentar Jesus a Cornélio, Ele pode usar você para poder alcançar alguém que você menos espera. Então não limite o poder transformador de Deus, meu irmão, baseado aí nas suas próprias percepções, que a gente possa ser como Pedro, que superou ali seus preconceitos e levou a mensagem de salvação a Cornélio. Que a gente possa ser instrumentos de Deus para poder mostrar todo o seu amor, mostrar a todos sem distinção. Então, da próxima vez que você se pegar julgando alguém, pare e pense um pouco, pergunte a si mesmo, será que eu não estou chamando de impuro aquilo que Deus já purificou? Que a gente possa cada dia pedir a Deus que Ele nos ajude a ver as pessoas além dos rótulos, sem preconceito, e tratar cada pessoa como alguém precioso aos olhos de Deus. E ao fazer isso, meu irmão, nós seremos verdadeiros instrumentos de Deus, do seu amor transformador, e que o Espírito Santo ele possa nos capacitar a viver assim, para a glória de Deus. Guarda no teu coração, eu espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, faça com que essa mensagem ela vá mais longe, compartilhe com um amigo. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida e que Deus abençoe ricamente você. Tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.